Olá, meu nome é Vicente Borges e eu sou graduando da Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse é meu trabalho de conclusão de curso, elaborado no Grupo de Pesquisa e Aprendizado de Máquina e Aplicações, chamado Gama, e orientado pelo professor Danilo Silva, doutor em engenheiro. Esse trabalho foi realizado em parceria com a empresa Dynamox e se chama Análise de Transformações Bidimensionais de Sinais de Vibração para Classificação de Defeitos e Falhas em Rolamentos, usando redes neurais convolucionais. E ele foi defendido no dia 11 de julho de 2023. Então, vamos começar. Rolamentos, um tema de análise desse trabalho, são elementos muito comuns em acionamentos elétricos. Eles sofrem desgaste e são sujeitos a condições externas do acionamento, areia, umidade, etc. E eles requerem substituição ocasional. Eles são a principal causa de falha em máquinas rotativas. Para o estudo de rolamentos em meio acadêmico, é comum o uso do CWRU Bearing Dataset, que é um conjunto de experimentos em rolamentos feitos pela Case Western Reserve University, CWU, em parceria com a Rockwell Automation. A primeira menção em artigos científicos dele é por volta de 2005, e desde então ele acumula mais de 8.000 resultados só no Google Scholar, que estão registrados. Como funcionou esse conjunto de experimentos? Eles pegaram rolamentos em bom estado e fizeram um dano artificial em alguns elementos dele. Aí eles colocaram esse rolamento dentro de um acionamento elétrico, sendo monitorado por 2 acelerômetros, um em cada ponta. E eles mediram a vibração do motor operando em umas dadas condições. Para o escopo desse trabalho, a gente vai trabalhar só com o dado de vibração do acelerômetro que está no drive engine, que então consideramos só essa vibração. Vamos falar um pouco mais sobre como esses ensaios foram distribuídos. Como esses ensaios foram distribuídos? A gente tem essa tabela aqui que estabelece vários critérios para o ensaio. Cada quadradinho, cada unidade com esse sinal de vibração, representa um ensaio de vibração do motor ao longo do tempo. Aqui, a gente tem todos os ensaios em que o defeito no rolamento estava no drive end, nessa extremidade do motor e pintado em vermelho. Aqui, os ensaios que estavam no fan end, a outra extremidade do motor, onde geralmente tem uma ventoinha. E aqui nós temos ensaios em condições de normalidade, em que todo o motor estava em bom estado, para considerar um funcionamento normal. Aqui a gente tem, dentro de cada conjunto de lado do motor, uma divisão pelo local na falha no rolamento, em que a falha pode estar tanto na trilha externa e elemento rolante. Cada ensaio foi conduzido com apenas uma falha no motor. E, em cada um desses contextos, as falhas tiveram tamanhos diversos. No caso, 3 especificações de tamanho. Aqui a gente tem as falhas com 7 milipolegadas de diâmetro no elemento rolante do rolamento. Aqui a gente vê aquele pontinho vermelho com 7 milipolegadas, que é um defeito bem pequeno, que foi feito com eletroerosão nesse elemento rolante, bem como em todas as outras partes. Para calculação com uma escala métrica, o elemento rolante tem 8 milímetros. Os defeitos vão ter tamanho 14 milipolegadas e aqui 21, cada uma representada em vermelho. E esse defeito se repete para todos os locais de falha, para a trilha interna, para a trilha externa, além da bola. E por fim, cada defeito em cada lugar, em cada tamanho de defeito no rolamento, teve ensaios repetidos 3 vezes, um para cada carga do motor, de 1 HP, 2 HP e 3 HP, que a gente vê os efeitos, uma vibração um pouco maior, forças maiores sendo exercidas em cima do motor. Essa carga foi colocada por esse transdutor em codificador de torque que fica no meio desse mecanismo, entre o dinamômetro e o motor. O que a gente vai querer classificar, usando nossas redes neurais convolucionais aqui nesse caso? A gente quer classificar aonde no motor e no rolamento está a falha, bem como se tem uma falha ou ele não está operando em condições de normalidade. Então nós temos um total de 7 classes, 6 classes de falha, uma classe de normalidade. Como a gente vai classificar isso usando redes neurais convolucionais? Bem, se entende que uma medição ao longo do tempo é uma série de números, um vetor, que pode ser imputado em uma rede neural convolucional para extrair uma predição do conjunto de classes que a gente estabelecer. Só que, no escopo desse trabalho, a gente não vai trabalhar muito com o interior da rede neural, com a arquitetura de redes neurais convolucionais. Vamos tratá-las como uma caixa preta. Mas é importante entender que para você treinar uma rede dessas, você vai fazer o seguinte procedimento. Você vai estabelecer uma lista, tanto de sinais de vibração, quanto de saídas que ou seja, o que era aquele defeito, aquele sinal de vibração representa. Você imputa o seu sinal do rolamento defeituoso ou em bom estado para a rede, e a rede vai te dar uma predição. E aí entra no esquema o otimizador, que ele vai fazer a comparação entre o que a rede te deu e o que é o resultado real, e vai fazer uma operação matemática em cima da rede para que ela dê resultados cada vez mais acurados. Isso se repete para cada uma das amostras que a gente der para ela treinar.
E aqui temos um ponto de interesse no trabalho. Redes neurais convolucionais são tradicionalmente usadas para classificar imagens, que a gente tem time series que não são imagens, elas são vetores unidimensionais. Mas podemos usar uma transformada visual como um espectrograma para usar as arquiteturas já estabelecidas e reconhecidas como eficientes para classificação de imagens para tentar classificar esses defeitos. Também é importante para o treinamento de uma rede neural convolucional, bem como qualquer programa de aprendizado de máquina, desde a regressão linear até esses modelos de aprendizado profundo mais complexos, você separar um conjunto de treino e um conjunto de teste. Pois, se você está treinando com todos os seus dados, os modelos são capazes de aprender coisas muito aprofundadas sobre aquela situação específica e não generalizar o seu conhecimento. Isso é chamado overfitting. E isso é que nem você pedir para os alunos treinarem dando uma lista de exercícios e aí a prova vai ser igualzinha à lista de exercícios. Você não vai saber diferenciar quem aprendeu porque sabe o conteúdo da prova e quem decorou as respostas. E aí eles vão sair no mundo, esses seus modelos vão ser colocados em produção, você vai colocar eles no mundo real, e eles vão encontrar conteúdos diferentes do que estavam na sua prova, e eles não vão saber operar, ou você não vai ter uma noção de quanto eles sabiam e quão confiáveis eles são. Então, entrando nesse contexto, entra em cena, no conjunto do CWRU, o artigo escrito pelo Hendricks e seus associados, chamado Towards Better Benchmarking Using the CWRU Bearing Fault Dataset, que eles estabeleceram o seguinte, que uma grande variedade de artigos, o que estava sendo usado para treinar e testar os modelos de aprendizado de máquina, era a seguinte distribuição dos dados que eu mostrei para vocês. No paradigma clássico, separava um conjunto A, por exemplo, pela carga do motor, ou seja, todos os ensaios que foram feitos com um HP se configuravam um conjunto de treino, e as outras cargas, divididas em conjunto B e um conjunto C, por exemplo, vamos usar essa terminologia que eles botaram no artigo, eram determinados como outros conjuntos, que seriam os testes. Ou seja, o A era a lista de exercício, B e C eram as provas que ele deveria passar. O Hendricks e seus associados fizeram vários testes com diversos modelos de aprendizado profundo nessa configuração de treino e teste, e também variaram. Eles fizeram A prova, B e C teste, B prova, A e C teste, e assim subsequentemente, e encontraram em uma variedade de modelos de aprendizado profundo, tanto que recebiam vetores unidimensionais do sinal, tanto em tempo como espectro, bem como modelos de redes neurais convolucionais de imagens já disseminados na literatura. Eles descobriram que a acurácia média dos modelos era bem alta, na faixa de 80% a 90%. E aqui eles apontaram um grande problema, a contaminação de dados. Porque no treinamento disso, você acaba mostrando, para cada conjunto de treino, ele está mostrando exemplos de vibrações de todos os rolamentos do dataset. A única coisa que mudou foi a carga colocada sobre esse rolamento. Mas se ele tem um efeito que marca com algum impacto, ele provavelmente vai aparecer de novo. Ele vai aparecer de novo um pouquinho maior, em uma carga maior, por exemplo. Isso é uma contaminação enorme. E toda essa acurácia pode ser determinada a um overfitting. É como você está, novamente, fazendo uma lista de exercícios igual a uma prova. Então, o Hendricks estabeleceu um paradigma novo de treino e teste das redes neurais convolucionais aqui. Ele dividiu eles pelas cargas de rolamento. Agora, vai ser treinado com os rolamentos que tinham defeitos de 7 milipolegadas e testada com os rolamentos que tinham defeito 14 e defeito 21. Aqui, a gente vai encontrar uma acurácia média bem menor para todos os modelos. Eles ficaram confusos com a natureza do problema. Mas aqui a gente está vendo uma reflexão mais real de como esse problema vai generalizar. Ou seja, um modelo que aprendeu a classificar defeitos usando um dado conjunto de rolamentos, se ele fosse levado nessa condição para fora, para uma fábrica que está com outra falha que não foi feita por um ser humano, como ele diagnosticaria aquele defeito? Com que precisão? Isso já reflete de forma mais real o que aconteceria de fato. Desses modelos, nos chamou a atenção, agora dentro do laboratório, no nosso ambiente de pesquisa, a WDCNN e a ResNet, que foram modelos que tiveram acurácias relativamente mais altas dentro do problema no novo framework. A WDCNN é uma rede convolucional unidimensional, que processa um sinal e um vetor de dados, como a time series ou a transformada de Fourier da time series. A ResNet, que é o foco do meu trabalho, é uma rede convolucional publicada em 2016 para classificar imagens, que teve grandes resultados em acurácia na classificação do dataset ImageNet, que são 1000 classes de imagem. E foi na ResNet que minha pesquisa se direcionou. Outros membros do laboratório se dedicaram a pesquisar desenvolvimentos com a WDCNE,
mas no caso aqui eu irei falar dos meus resultados. Então, no ano de 2022, ano passado, eu e a equipe nos dedicamos a reproduzir os ensaios que o Hendrix realizou. Nós adotamos como prática fazer para cada configuração de hiperparâmetros do experimento, bem como com seus conjuntos de treino e teste, fazer 5 experimentos, para que a gente tivesse uma média e um desvio padrão, porque é um processo, o treinamento de redes neurais convolucionais é um processo estocástico e o resultado pode variar conforme a condição de entradas originais. Então, a gente obteve médias e desvios padrões na faixa dos 30% a 40% para nossos modelos, que são um pouco mais baixas se você for bater com as do Hendrix. Mas o Hendrix não estabelece uma média e um desvio padrão para cada modelo, e ele pode ter pego o melhor resultado para cada conjunto, de o melhor de 5. Isso não está identificado no artigo dele. Com base nisso, a gente passa para uma nova etapa do projeto, que foi elaborar uma nova metodologia de otimização dos modelos, respeitando as ideias do Hendrix de não contaminação do dataset. E também, da minha parte, eu usei essa nova metodologia para testar e otimizar representações de sinais por espectrograma, escalograma, septograma e espectrograma de modulação e ver qual traria melhor desempenho em acurácia do modelo ResNet. O que a gente adota do Hendrix? A gente reproduz algumas condições do experimento dele, como que cada ensaio do CW Ruber Dataset, que recolhe aproximadamente 1.200 data points, 10 segundos almoçados a 12 kHz, é dividido em amostras que tem 97% de sobreposição para treinar as CNNs. Aqui a gente vê a imagem e a gente vai andar a janela que a gente vai pegar para amostras, bem pouquinho em cada amostra, então elas têm uma grande sobreposição. Para a ResNet, a gente vai usar amostras de 11.500 data points para aplicar as transformações. E a gente vai utilizar o otimizador Adam para modelos de aprendizado profundo. Um otimizador comum e já bastante disseminado com bons resultados na literatura. E a gente vai também propor uma nova metodologia de avaliação. O Hendrix faz a seguinte divisão. A gente tem aqui um conjunto para treino e 2 para teste. Aí a gente tem uma nova proposta que é usar dois conjuntos para treino e um conjunto do outro rolamento para teste. A gente espera que o ganho de diversidade das severidades de falha durante o treinamento ajude ele a extrapolar o conhecimento adquirido para classificar as próximas falhas, para classificar as falhas dos outros tamanhos de rolamento. A gente também estabelece aqui uma metodologia de otimização, que é a validação cruzada ninhada, que envolve um loop externo de treino final e um loop interno de tuning de hiperparâmetros, cruzando os dois datasets. Por que a gente estabelece um loop interno? Por causa que a gente precisa de um conjunto de validação para tunar hiperparâmetros. Hiperparâmetros são configurações e variáveis do sistema de machine learning que não são controladas pelo algoritmo de otimização, mas são selecionadas pelo usuário. A gente não pode otimizar hiperparâmetros no conjunto de teste, porque senão a gente vai estar atuando um pouco como otimizador e fazendo manualmente um overfit ao conjunto de teste. O conjunto de teste ele tem que servir para avaliar a generalização para dados não vistos. Afinal, você está lá ajustando o modelo para ele classificar bem ali no seu conjunto de testes, mas você não vai poder ser enviado para a fábrica onde seu modelo vai estar avaliando um rolamento. Então, por isso a gente tem o conjunto de validação, onde a gente estabelece as coisas que melhoram o modelo e aí a gente no final só testa ele para ver o desempenho. Então, como funciona a nossa metodologia de validação cruzada alinhada? A gente tem no loop externo esse conjunto de dados de treino e esse conjunto de teste. Os dados de treino é feito com o conjunto D e E, e o dados de teste, o conjunto E. Então, o que a gente faz? A gente separa o conjunto de treino em D e em E, novamente. Agora, lembrando que cada um deles é uma lista contendo tanto amostras de vibração, quanto a classificação correta daquela vibração pertencendo a uma falha ou não falha do rolamento. E a gente estabelece uma pipeline de classificação, que é uma espécie de algoritmo que vai pegar esse sinal de vibração, vai transformar em uma representação 2D, vai passar pela rede neural convolucional e vai extrair uma classificação. A gente vai representar essa pipeline por um robozinho amarelo. E aí a gente vai estabelecer um hiperparâmetro que a gente quer avaliar. Por exemplo, qual é a performance de elevar cada pixel da imagem que a gente está integrando ao quadrado. E a gente vai dar para cada pipeline para treinar um desses subconjuntos. Aí ela vai treinar, fazendo otimização a esse conjunto de dados, e aí depois ela vai testar no conjunto de dados que ela não tinha acesso a. Então, a pipeline que treinou em D vai ser testada em E, e a pipeline que foi treinada em E vai ser testada em D. E aí a gente vai pegar a acurácia de cada uma em cada um desses conjuntos de validação e tirar a média. E a gente vai anotar que a acurácia relacionada a esse hiperparâmetro era esse valor médio. E aí, caso a gente queira testar outro hiperparâmetro, como por exemplo, tirar o logaritmo natural de cada pixel da imagem,
A gente vai estabelecer de novo uma pipeline com esse hiperparâmetro, vai dar cada conjunto de treino para ela treinar, respectivamente, vamos testar nos outros e vamos estabelecer o valor médio da acurácia. E aí a gente vai ter um critério para decidir qual hiperparâmetro era melhor, que não usou o conjunto de teste. A gente só separou o conjunto de treino e teste e resolveu esse problema de como tirar uma acurácia de validação usando só os dados de treino. E aí, por fim, a gente pode decidir qual é o melhor hiperparâmetro, que aqui nesse exemplo era o novo x com cada pixel elevado ao quadrado, para levar para finalmente um conjunto de treino final, em que a gente vai treinar com os dois conjuntos juntos e fazer um teste. A gente pode ver que a acurácia de teste pode ser um pouco maior ou menor, mas a gente não pode fazer otimização em cima desse resultado. Afinal, a gente não vai estar lá para fazer essa otimização em campo. Então agora eu vou falar das transformadas que eu testei para a rede neural convolucional ResNet 50 ao longo desse trabalho. A primeira delas foi o espectrograma, que o Hendrix também utilizou, mas não otimizou. O espectrograma junta informação espectral com dinâmicas temporais. Quais frequências tinham mais energia em dado intervalo de tempo? É a pergunta que o espectrograma nos responde. Mas o tamanho do intervalo de tempo afeta a resolução temporal ou espectral. Se você fizer amostras pequenas para tirar um espectrograma, dentro dessa amostra maior, você vai ter uma imagem que tem uma boa resolução no tempo, mas uma má resolução na frequência. E o contrário também é verdade. Se você der longos intervalos de tempo, você vai ter uma frequência muito acurada. Mas quando elas começam e terminam, não vai ficar tão claro. Esse exemplo mostra bem esses dois sinais com esse salto de frequência, em que na imagem com uma janela longa, a gente não tem uma informação clara de quando um sinal termina e o outro começa. Esses dois tons aí que estão sendo demonstrados. A gente também pode aumentar a resolução temporal de uma imagem que usa grandes janelas internas usando uma sobreposição, mas isso suaviza os valores. A gente fez experimentos com diferentes tamanhos de janela e sobreposição entre segmentos das transformadas de Fourier de tempo curto, que geram os nossos espectrogramas. A gente variou o tamanho da janela entre 64, 128, 256 e 512 pixels. E variamos o tamanho de janela entre 64, 128, 256 e 512 pontos de amostra. E a gente fez uma variação do overlap para manter o eixo do tempo com tamanho de 72, 64, 128 e 156. E aqui a gente tem uma tabela dos experimentos que foram feitos. Aqui, no final, a gente decidiu por um espectrograma intermediário, que tinha um tamanho de janela de 192 pontos e uma sobreposição de 104, para ter um tamanho de 96 por 128, uma transformada acadêmica pertinente ao sinal que a gente está estudando. A determinação desses hiperparâmetros para a transformada bidimensional é feita através de todos os loops externos e ela é mantida igual para todos eles, porque a gente quer uma transformada que generalize bem para todos os conjuntos de dados. Mas, para a taxa de aprendizado e a época, que são parâmetros de rede e não da transformação, a gente fez um treinamento e otimizou elas separadamente para cada loop externo, obtendo, no fim, essas acurácias médias de validação, com uma média de 42% de acurácia, com 5% de desvio padrão, aproximadamente. Aqui a gente vai ver a transformada do espectrograma em todas as amostras do CWRU Bearing Dataset que a gente extraiu. Vocês lembram do que eu falei? Que a gente extraiu amostras de 11.500 data points com sobreposição de 97%? Isso pode ser visto nelas avançando pelo tempo. Ou seja, cada quadro desse videozinho é uma amostra do conjunto de amostras que a gente tem para treinar dentro dos espectrogramas avançando no tempo. Aqui a gente tem as linhas representando os datasets divididos por tamanho da falha do rolamento, e as colunas são os tipos de falha. Aqui a gente gostaria que as colunas fossem semelhantes dentro de si, ou seja, que os elementos da mesma coluna indo para baixo, 1, 2 e 3, sejam iguais, muito semelhantes, e que sejam bem diferentes entre si para dar diferença de classificação. E aqui a gente pode ver que isso é relativamente parecido em alguns, mas falha para outros. Por exemplo, a vibração dos rolamentos 7 e 21 tem um sinal parecido, mas diferente da vibração de falhas 14. E também podemos notar que às vezes na transformada espectrograma aparece alguns elementos de vibração em uma frequência diferente, que é como uma mancha em uma linha inusual, que pode confundir a classificação do defeito no rolamento. Passamos agora para a transformada do escalograma. O escalograma usa wavelet, chamada em português ondaleta ou marola, uma convolução com uma função de energia finita e simétrica que revela frequências do sinal. Aqui a gente vê ela passando com as suas diferentes escalas, e cada escala dessa ondinha revela frequências cada vez maiores e diferentes. Porque o que muda em cada camada do espectrograma de wavelets é o tamanho, a escala da onda,
Esse espectrograma é chamado escalograma. E ele tem uma diferença entre o escalograma e o espectrograma, é que enquanto o espectrograma mantém uma resolução uniforme tempo-frequência, o escalograma pode dar mais resolução espectral para baixas frequências e mais resolução temporal para altas frequências. O que faz um certo sentido porque a informação em alta frequência não é tão importante, teoricamente não seria tão importante a frequência específica que ela acontece, mas sim se ela acontece de fato, um defeitinho de vibração. E existem várias formas de ondas disponíveis para otimização de wavelet, entre Dobschi's, Morlet, até a Gaussiana, chapéu mexicano. A gente fez, dentro da otimização, vários testes dentro dos nossos conjuntos de validação e fez um ranking geral delas, no qual a wavelet mais bem posicionada, no geral, dentre todos os conjuntos de treino, foi a FBSP, que foi a wavelet que levamos adiante. A gente determinou que ia fazer 200 escalas de wave com ela, que são escalas que decaem exponencialmente de 6.000 até 10 Hz, capturando essas frequências. E redimensionando a imagem, porque uma transformada de wavelet não redimensiona o tamanho do sinal, que é uma convolução, teria um tamanho de 200 por 11.500, mas a gente dimensiona para 224 por 224 usando um redimensionamento linear. E depois faz a otimização dos parâmetros de rede, para cada elemento do loop externo, obtendo uma acurácia média de validação de 41%, com um desvio padrão de 11%. Aqui a gente vê ela passando, e a gente já pode perceber que a wavelet não é uma transformada muito boa. Ela tem vários elementos que variam entre as transformadas, e bem como esses features temporais que vão embora e passam, mas que a rede pode assignar uma importância extrema que não reflete a realidade. Então, essa transformada logo de cara não parece muito promissora. Aqui a gente começa o estudo do cepstrograma. Aqui vamos trabalhar com o cepstro. O cepstro, ele é uma transformada de processamento de sinais que é estabelecida da seguinte forma. Para um sinal no tempo, mostrado aqui à esquerda, a gente vai pegar e vai fazer a transformada de Fourier dele, estabelecer a amplitude e fazer o log dessa amplitude. E, finalmente, aplicar novamente a transformada de Fourier e tomar a amplitude desse log. Ou seja, o cepstro é o espectro do espectro. Por isso ele tem essa nomenclatura invertida, em que cepstro é espectro, ao contrário. E isso se reflete na nomenclatura de tudo. Por exemplo, o cepstro não tem frequências, ele tem quefrências. E aqui a gente pode ver como isso funciona de uma forma mais gráfica. A transformada sendo aplicada para fazer um espectrograma. E aí, cada coluna do espectrograma é realizada a transformada de Fourier dela novamente, aplicando o log, para deixar ela numa escala mais apropriada para isso. Aqui, a gente fez uma otimização dessa transformada, testando o padrão, tirando as primeiras linhas de quefrência, que normalmente tem um sinal bem alto e confundidor, e também tentamos remover a tendência à média. No final, o que prevaleceu foi esse sinal aqui, em que retiramos as primeiras 10 linhas de quefrência, para essa proporção final aqui, mas sem tirar a tendência média. Então, para que a gente obtenha aqui uma entrada de 11.500 nanopoints, a gente faz um espectrograma com janela de 1024 sobre posição de 940, resultando em um espectrograma intermediário de 512 por 125 pixels. E aí, esse espectro de espectro em cada coluna, que cai para metade do tamanho, ficando 256 por 125 pixels, com o corte das primeiras quefrências, 250 por 125 pixels. E finalmente fazemos a rodada de otimização dos loops internos, determinando a melhor taxa de amostragem e época para cada uma, usando os nossos conjuntos de validação. A acurácia média final no nosso teste, no nosso conjunto de validação, é 58% com um desvio padrão de 3, que já é uma acurácia bem mais alta que as transformadas prévias que a gente explorou. Aqui a gente pode, inclusive, fazer a comparação através de todos os nossos conjuntos de treino e teste. A gente vê que ela é uma transformada que é difícil de interpretar para um ser humano, mas ela mantém padrões através do tempo muito consistentes, o que elimina muito desses ruídos temporais que acontecem em um instante que não são assignados importantes. Você vê que as amostras estão passando e os sinais mostrados permanecem mais ou menos parecidos. Por fim, a gente explora o espectrograma de modulação. O espectrograma de modulação parte de uma ideia parecida com aqui o cepstrograma, em que você está fazendo o espectrograma do espectrograma. Só que aqui, ao invés de você fazer a transformada de Fourier através das colunas, você faz através das linhas, pegando a transformada de Fourier da energia associada a cada amplitude de vibração. Efetivamente, o espectrograma de modulação aborda a ideia da análise de envelope,
onde ao invés de escolher um envelope específico baseado nas frequências do motor, baseado nas frequências inerentes ao motor e do acionamento elétrico que está sendo estudado, você faz um envelope de todas as frequências e coloca eles em uma imagem para o modelo de aprendizado de máquina resolver. O que a gente encontrou de otimização? Fazemos os vários experimentos, variando o tamanho de janela e o overlap entre amostras. O aumento no overlap aumenta a quantidade de frequências de modulação, e o tamanho da janela aumenta a resolução espectral. No final, a gente, entre aqui você vê vários espectrogramas de modulação. No final, a gente optou por esse aqui, com a resolução final de 129 por 71 pixels, que aqui a gente vê o processamento de 11.500 data points entram. A gente tem um espectrograma com janela de 156 pontos e sobreposição de 176, que resulta em uma imagem de 129 por 141 pixels. E por fim, tiramos o espectro de cada linha para uma imagem final de 129 por 71 pixels. Então, aqui a gente fica com essa resolução final, essas resoluções finais. E com esse espectrograma definido para todos os nossos conjuntos de validação, a gente faz a otimização dos hiperparâmetros de treino da rede para cada conjunto de validação, para uma acurácia média de validação de 60%, com desvio padrão de aproximadamente 7. Aqui a gente já pode ver que ela está no nível do cepstrograma. Agora a gente tem aqui a visualização dessa transformada. E aqui a gente pode observar que ela é um pouco mais compreensível para olhos humanos do que a transformada de cepstrograma. Que aqui a gente vê esses padrões de grades formando em cada sinal, e você vê eles variando, mas você vê que esses padrões de grade são inerentes e meio permanentes entre cada amostra, e eles são bem reconhecíveis entre as mesmas colunas, e também diferentes entre as linhas, para dar esse grande melhor desempenho. E um ponto bem forte a favor deles é a sua invariância. Você vê que tem um ruído de fundo, se você for para ver, se você observar, que fica oscilando como estática, mas o desenho da grade em si não muda muito. Isso, que é capturado no cepstrograma, mas é bem visível aqui, se deve ao fenômeno de que quando você analisa o sinal de vibração de um motor, você tem sinais de vibração diferentes, mas periódicos, que eles se repetem. E essa periodicidade, que é parecida e ela depende do tipo de defeito, é preservada através das colunas. Por fim, ter feito as validações para cada conjunto, a gente vê como fica o resultado no conjunto de teste. A gente agora parou de fazer treinos no loop interno e vai fazer os treinos finais no loop externo. E aqui a gente vê as acurácias dos padrões através de todos os treinos de treino e teste, bem como a média final. E aqui a gente vê que o cepstrograma tem a melhor média final, 68% de acurácia com desvio padrão de 5.4. A gente já vê essa melhora significativa. Aqui a gente também faz um teste na metodologia antiga que o Hendrix propôs, que a gente não pode fazer otimizações, mas podemos fazer para uma comparação com o que teríamos nos nossos resultados se fossem no paradigma do Hendrix. E a gente obtém aqui os parâmetros do Hendrix, comparamos só aqui com nossos espectrogramas escalogramas, cepstrogramas e espectrogramas de modulação novos. E a gente vê que o cepstrograma ele traz uma melhora, que ela é piorada aqui porque ele não tem acesso a dois conjuntos de tamanhos de rolamento para fazer um treino, para testar em inferência no terceiro, na acurácia média, mas que ele ainda surge com uma acurácia média de 57%, demonstrando que o cepstrograma e o espectrograma de modulação, são transformadas melhores, que trazem melhor esses defeitos de rolamento nesse momento de classificação com classificadores de imagens convencionais. A pesquisa, no fim do trabalho, indicou os seguintes resultados, que treinar com os dois conjuntos de tamanho de falha do CW Dataset melhora o desempenho da pipeline, com um ganho de diversidade, mas ainda preserva a ideia de não contaminar os conjuntos de treino e teste, e estabelecendo espaço para uma etapa de validação. E a gente também descobre que transformadas que incorporam uma análise espectral do espectro representam as características espectrais periódicas que representam os defeitos no rolamento de maneira mais geral, facilitando a identificação. E com isso concluo a minha apresentação. Minhas referências principais são essas, e se você tiver alguma dúvida ou quiser caminhamentos ou informações adicionais sobre a pesquisa, podem me entrar em contato por esse endereço. Obrigado pela atenção.